Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos hoje no nosso 6º dia de meditação e exposição do livro do Êxodo. E hoje vamos meditar no capítulo 17, 18, 19 e 20. O capítulo 17 começa a partir da saída dos israelitas do deserto de Sim, onde Deus tinha alimentado o povo com o maná e com as cordonizes. Então, de acordo com as instruções divinas, a congregação de Israel montou o acampamento em Refidim. Refidim foi a última parada dos filhos de Israel antes de eles chegarem ao Sinai. No entanto, Moisés registra que em Refidim não havia água para o povo. Então a Bíblia diz que o povo contendeu com Moisés e exigiu que ele lhes desse água para beber. Na verdade, àquela altura, os israelitas estavam revoltados por supostamente Moisés ter os levado a um lugar onde não havia água. A contenda do povo não foi uma simples reclamação contra a liderança de Moisés. O verbo contender, aplicado neste texto nas versões bíblicas em português, traduz um termo hebraico que frequentemente é aplicado com o objetivo de comunicar a ideia de processo judicial. Isto quer dizer que basicamente o povo estava ameaçando formalmente Moisés. Eles julgavam que Moisés era culpado pela situação que estavam vivendo e por isso devia pagar. Todavia, acertadamente, Moisés questionou os israelitas por que eles estavam contendendo com ele e principalmente por que estavam tentando ao Senhor. Em outras palavras, ao ameaçar Moisés, o povo também estava processando o próprio Deus. E é significativo relembrar nesse ponto que o povo que estava acusando Moisés e tentando a Deus era o mesmo que tinha sido tirado poderosamente do Egito pela mão do Senhor. Também era o mesmo povo que havia passado com os pés enxutos pelo meio do Mar Vermelho, enquanto que os exércitos de Faraó sucumbiram quando as águas do mar foram fechadas logo em seguida. Além disso, ainda era o mesmo povo que tinha sido guiado pelo deserto por uma coluna de fogo e de nuvem. Também era o mesmo povo que havia acabado de ser alimentado por cordonizes e que diariamente recebia o maná. Ainda assim, aquele povo estava ali em Refidim, murmurando, ameaçando Moisés e acusando o Senhor numa clara demonstração de incredulidade. Diante da revolta do povo, o versículo 4 do capítulo 17 diz que Moisés clamou ao Senhor dizendo: "Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me." Essa fala de Moisés deixa claro que a ameaça do povo era mesmo real. Moisés entendia que a sua vida estava em perigo, pois, segundo o julgamento popular, ele tinha de ser punido. Mas ainda neste contexto judicial, Deus resolveu dar uma resposta ao povo. Deus ordenou que Moisés passasse adiante do povo, acompanhado por alguns dos anciãos de Israel e segurando o bordão que havia sido usado anteriormente para ferir o rio Nilo. Então Deus falou que estaria ali diante de Moisés sobre a rocha em Horebe. E Moisés deveria ferir a rocha, porque dela haveria de sair água para saciar o povo. O texto também reforça que tudo isso ocorreu na presença dos anciãos de Israel. Neste sentido, os anciãos foram convocados como testemunhas e o bordão, naquele contexto, era o símbolo do julgamento divino manifesto contra os egípcios. Dessa forma, simbolicamente, Deus se identificou com a rocha e graciosamente recebeu sobre si o julgamento representado pelo ato de Moisés ao ferir a rocha com um bordão perante os anciãos de Israel. Inclusive, no Novo Testamento, essa rocha ferida por Moisés foi identificada pelo apóstolo Paulo como um tipo de Cristo que carregou sobre si o castigo pelo pecado do seu povo. 1 Coríntios 10, 4. E o versículo 7 do capítulo 17 nos informa de que aquele lugar em Refidim foi chamado de Massá e Meribá, que significa literalmente contenda, e testaram por causa da contenda dos filhos de Israel e porque foi ali que eles tentaram o Senhor, duvidando da sua presença no meio deles. Ainda no capítulo 17, do versículo 8 ao 16, vai relatar a vitória contra os amalequitas. Começa relatando que os amalequitas veio pelejar contra os israelitas em Refidim.
Porém, só em Deuteronômio 25, do 17 ao 18, diz assim: nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Então, por conta deste ataque covarde dos amalequitas, que pegaram ali os fracos, os desanimados, os que estavam andando ali para trás da multidão, então Moisés colocou Josué como um tipo de comandante do exército israelita no campo de batalha contra os amalequitas. Moisés também falou a Josué que estaria no alto da colina com o bordão de Deus em suas mãos. Josué escolheu homens israelitas conforme Moisés havia lhe falado e saiu para a batalha contra Amaleque. Enquanto isso, Moisés subiu a colina acompanhado de Arão e Hur. Todavia, embora Josué e os guerreiros de Israel estivessem lutando no campo de batalha, o êxito daquela peleja dependia do Senhor. Por isso, o texto bíblico diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a mão, era Amaleque quem prevalecia. Como as mãos de Moisés eram pesadas, ele se assentou numa pedra e Arão e Hur sustentaram as mãos de Moisés erguidas, segurando o bordão de Deus até o pôr do sol. Dessa forma, o exército de Israel, liderado por Josué, derrotou os amalequitas a fio da espada. Em seguida, Deus ordenou que Moisés fizesse um registro escrito para memorial do povo e também declarasse a Josué, pois ele, o Senhor, faria com que os amalequitas fossem esquecidos para sempre. Os amalequitas eram um povo hostil, com costumes nômades que descendiam de Esaú, embora não eram edomitas. Nós vemos a referência em Gênesis 36, do 12 ao 16. E essa promessa de aniquilação contra os amalequitas foi cumprida séculos depois, durante o reinado do rei Ezequias, em 1 Crônicas 4:43. E os últimos descendentes da família real amalequita foram destruídos na Pérsia no tempo da rainha Ester. Vocês vão ver a história quando chegar lá, ou para vocês que já conhecem a história, lembra Amã, aquele que fez uma forca para que Mordecai fosse enforcado ali? Então Amã é a última descendência, a última família que se ouve falar de amalequita, que foram eliminados ali no tempo da rainha Ester. E o capítulo 17 termina informando que Moisés edificou um altar e lhe chamou "O Senhor é a minha bandeira", que é o termo também conhecido em hebraico, que é Jeová Nissim, porquanto o Senhor guerrearia contra os amalequitas de geração em geração. Ao chamar Jeová Nissim, isto é, o Senhor é a minha bandeira, Moisés estava declarando que o próprio Deus era o estandarte do povo escolhido. No capítulo 18, relata o encontro de Moisés com seu sogro Jetro, do versículo 1 ao versículo 12. Então começa relatando que Jetro, sogro de Moisés, ouviu tudo que o Senhor havia feito a Moisés e a Israel. Ele soube a respeito de como Deus tirou os filhos de Israel do Egito. Jetro é apresentado no texto bíblico como um sacerdote de Midian. Em outra passagem bíblica, ele é chamado pelo nome de Reuel, em Êxodo 2:18. Essa variação de nomes não se trata de uma contradição bíblica, mas de algo relativamente comum naquele tempo. Midian, o local onde Jetro morava, ficava nas proximidades do Monte Sinai. E o encontro entre Jetro e Moisés aconteceu justamente quando o povo israelita chegou àquela região. O texto bíblico diz que Jetro trouxe ao acampamento de Israel no Sinai a Zípora, esposa de Moisés, junto com os 2 filhos do líder hebreu, Gerson e Eliezer. Parece que em algum momento na sequência dos eventos do êxodo israelita do Egito, Moisés enviou a sua família de volta a Midian, talvez por proteção. No versículo 7, aqui do capítulo 18, fica claro que Moisés recebeu Jetro com muito respeito. Dentro de uma tenda, Moisés relatou ao seu sogro tudo que Deus havia feito a Faraó e aos egípcios para livrar o seu povo escolhido. E Jetro, por sua vez, ficou muito feliz com o que ouviu e rendeu graças ao Senhor.
Em conexão a isso, Jetro ainda fez uma declaração de fé no Deus de Israel ao dizer: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo debaixo da mão dos egípcios quando agiram arrogantes contra o povo. Não é possível saber se essa declaração de Jetro foi a expressão do início de sua fé no Deus de Israel ou o desenvolvimento de uma fé que já havia brotado antes. Seja como for, o fato é que Jetro ofereceu holocausto e sacrifícios ao Senhor, e Arão e os anciãos de Israel participaram da comunhão com ele. Agora, na segunda parte do capítulo 18, que vai do versículo 13 ao 27, nós vemos aqui os conselhos de Jetro para a escolha de auxiliares de Moisés. O texto nos relata que no dia seguinte Moisés se assentou para julgar as demandas do povo de Israel. Essa tarefa durou o dia todo. Jetro, ao observar isso, questionou Moisés a respeito do que ele estava fazendo. Então Moisés explicou a Jetro que o povo se reunia diante dele buscando a orientação do Senhor. Quando havia alguma questão entre o povo, cabia a Moisés julgar a causa e a ensinar os estatutos e as leis de Deus. Porém, Jetro percebeu que aquele processo não estava bom. Ele disse a Moisés que se continuasse fazendo as coisas daquela maneira, ele e o povo iria desfalecer. Em outras palavras, aquela tarefa era pesada demais para uma pessoa sozinha. Dessa forma, Jetro deu um importante conselho a Moisés para que ele pudesse continuar a representar o povo diante de Deus, ensinando as leis divinas aos israelitas e guiando-lhes pelos caminhos corretos. O conselho de Jetro consistia na organização governamental do povo israelita. Ele falou para Moisés procurar dentre o povo homens moralmente qualificados e tementes a Deus, com a finalidade de colocá-los como líderes de subdivisões do povo. Assim, esses homens poderiam dividir com Moisés a tarefa de julgar as demandas dos filhos de Israel. Apenas as questões mais complicadas é que deveriam chegar a Moisés. E dessa forma, a tarefa de Moisés na liderança de Israel seria mais tranquila. O texto diz que Moisés escutou o conselho de Jetro e separou homens capazes de todo Israel para serem chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e chefes de 10. Esses homens dividiam a carga com Moisés e julgavam toda a causa simples que surgia no meio do povo. E por fim Jetro se despediu e Moisés retornou para a sua tarefa. No capítulo 19, do 1 ao 6, Deus fala com Moisés. O texto começa informando que os israelitas chegaram ao deserto do Sinai vindos de Refidim, no primeiro dia do terceiro mês após terem saído do Egito. Em Números, capítulo 10, versículo 11, nos informa que o povo de Israel ficou acampado naquela área durante 11 meses. Enquanto Israel estava ali, tão logo Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus e receber a sua instrução. Moisés estava ali mais uma vez no mesmo local em que Deus havia se revelado a ele, numa sarça ardente. Lá vimos isso em Êxodo 3:1. O deserto do Sinai ficava no sudoeste da península do Sinai, e o local exato onde ficava o monte que serviu como cenário para as instruções divinas a Moisés tem sido alvo de muitos debates entre os estudiosos ao longo dos séculos. As posições mais tradicionais sugerem que o Monte Sinai era a atual montanha Jebel Musá ou montanha de Jebel Serbal. De acordo com o texto bíblico, Deus ordenou que Moisés falasse aos filhos de Israel a respeito de como eles tinham sido poderosamente conduzidos para fora do Egito e trazidos junto a ele. Em outras palavras, Deus havia livrado Israel dos egípcios e adotado o povo para si. Nós vemos uma referência em Gênesis capítulo 17, versículo 7. O Senhor também estava conclamando o povo a ouvir a sua voz e a guardar a sua aliança. Desta forma, Israel seria sua propriedade peculiar entre todas as nações, apesar de toda a terra pertencer ao Senhor. Israel seria o tesouro pessoal de Deus, separado do mundo. Nesse sentido, Deus ainda prometeu que Israel seria um reino de sacerdotes e uma nação santa.
E essa promessa feita a Israel na antiga aliança encontrou seu cumprimento pleno na igreja na nova aliança. Os redimidos por Cristo foram feitos reis e sacerdotes, geração eleita e povo exclusivo do Senhor. Temos uma referência em 1 Pedro 2, do 9 ao 10, Apocalipse 1, versículo 6, Apocalipse 5, versículo 10 e Apocalipse 20, versículo 6. Do versículo 7 ao 15, Moisés transmite a palavra de Deus ao povo. Moisés chamou os anciãos do povo e informou a eles todas as palavras que Deus lhe comunicou. Consequentemente, o povo respondeu às ordenanças do Senhor, se comprometendo a fazer tudo o que o Senhor tinha lhes falado. E Moisés relatou a resposta do povo ao Senhor. Então Deus avisou a Moisés que se revelaria a ele numa nuvem escura para mostrar ao povo que a aprovação divina estava sobre ele. Deus também ordenou que Moisés fosse ao povo e o consagrasse. Os israelitas tinham de lavar as suas vestes e ficarem prontos no terceiro dia, porque o Senhor haveria de descer sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Deus instruiu a Moisés para que ele estabelecesse limite em torno do monte para que ninguém se aproximasse, pois quem tocasse o monte seria morto. Poderia ser uma pessoa ou até mesmo um animal. Quem tocasse o monte seria apedrejado ou morto a flechadas. Apenas depois que a corneta soasse um toque longo, o povo teria permissão para subir ao monte. Moisés fez como Deus o havia ordenado, o povo foi purificado, suas vestes foram lavadas, eles se abstiveram de contatos sexuais e todos ficaram prontos para o terceiro dia, quando o Senhor haveria de se revelar. Aquele foi um momento singular, pois foi a véspera de uma teofania, ou seja, foi a véspera de uma manifestação especial e visível de Deus. Do versículo 16 ao 25, Deus é revelado no monte. Assim como o Senhor havia prometido, logo no amanhecer do terceiro dia ele se revelou ao povo. Houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem cobriu o monte, e foi ouvido um ressoar muito forte de trombeta, de maneira que todos que estavam no acampamento tremeram de medo. Então, rapidamente, Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus, e os israelitas ficaram juntos ao pé do monte. De acordo com o texto bíblico, o monte Sinai estava coberto de fumaça, como se houvesse uma fornalha ali. Todo o monte tremia violentamente, e o ressoar da trombeta ficava cada vez mais forte. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai para falar com Moisés. Deus chamou Moisés para o alto do monte e obedientemente ele subiu. E naquela ocasião, mais uma vez, Deus ordenou que Moisés alertasse os israelitas para que ninguém ultrapassasse os limites estabelecidos. Nem mesmo aqueles que estavam envolvidos mais diretamente com o culto ao Senhor naquele tempo poderiam se aproximar, sob o risco de serem fulminados. Então Deus ordenou que Moisés descesse para avisar o povo e depois tornasse subir o monte novamente, acompanhado de Arão. Muitos críticos do texto bíblico procuram contestar qualquer evento sobrenatural descrito em Êxodo 19. Para essas pessoas, esse capítulo bíblico apenas narra a reação de um povo antigo sem muito conhecimento dos fenômenos da natureza diante de algum tipo de erupção vulcânica. No entanto, todo o contexto dos acontecimentos registrados em Êxodo 19 mostra que nenhum fenômeno natural é capaz de explicar aquele evento. Definitivamente, nenhuma tempestade ou erupção vulcânica pode transmitir lei a um povo e tampouco estabelecer uma aliança capaz de marcar radicalmente a história de uma nação. Êxodo 19 simplesmente descreve uma manifestação especial do próprio Deus aos homens, e isso não depende do que pensam os incrédulos. E no capítulo 20, do versículo 1 ao 17, nós vamos agora falar sobre os 10 mandamentos. O texto começa deixando claro que as palavras que compõem os 10 mandamentos foram comunicadas pelo próprio Deus. Isso quer dizer que esses mandamentos foram falados ao povo diretamente pelo Senhor. Inclusive, os 10 mandamentos da lei de Deus são conhecidos também como decálogo, uma expressão proveniente do vocábulo grego que significa basicamente 10 palavras. Portanto, os 10 mandamentos são especificamente as 10 palavras da aliança de Deus com o seu povo.
O segundo versículo do capítulo 20 traz uma introdução típica de um tratado oficial da época. Dessa forma, o versículo registra o preâmbulo em que Deus se auto-identifica ao povo como o Senhor teu Deus, naquele momento histórico em que ele havia tirado os filhos de Israel da terra do Egito. Em seguida, o texto traz os 10 mandamentos propriamente ditos como estipulações do tratado em que deveria ser observado com lealdade por Israel. Os primeiros 4 mandamentos foram dados para regular o relacionamento do povo com Deus, enquanto que os outros 6 mandamentos foram dados para regular o relacionamento do povo entre si. O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Israel pertencia exclusivamente ao Senhor. Deus havia criado, redimido e reivindicado aquele povo como sua propriedade particular, portanto, ele jamais aceitaria que sua glória fosse dividida com falsos deuses. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura. Deus proibiu que qualquer imagem fosse esculpida com o propósito de representar a divindade. Essa proibição não apenas contemplava imagem de ídolos pagãos, mas também alguma suposta imagem que pudesse ser concebida pelos israelitas como representação do próprio Deus. Definitivamente, os israelitas tinham de compreender que a imagem do Deus verdadeiro jamais poderia ser representada pelas obras da imaginação humana. Depois, a sequência da história bíblica mostra que a imagem do Deus invisível foi revelada unicamente em Jesus Cristo. Nós vemos isso em Colossenses capítulo 1, versículo 15. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O Senhor deixou claro que o seu nome tinha de ser santificado em Israel. O povo tinha de ter reverência com o nome de Deus e jamais deixar que o santo nome divino fosse envolvido em blasfêmias, falsos juramentos, adoração fingidas, encantamentos e etc. O quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tomando como base a ordem da criação e os atos redentores de Deus ao livrá-los da servidão do Egito, os israelitas tinham de consagrar um dia ao Senhor. Vemos em Deuteronômio 5:12. Dessa forma, o sábado se tornou o sinal da aliança de Deus com Israel no Sinai. Para a igreja do Novo Testamento, este mandamento aponta para Cristo, o Criador e Redentor, que traz o descanso final para o povo de Deus. O quinto mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Deus deixou claro a importância da família na sociedade civil e na comunidade da fé, de modo que quando um filho desrespeita aos seus pais, ele também acaba desonrando ao Senhor. Sexto mandamento: não matarás. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, de modo que a vida humana é sagrada. Então Deus comunicou ao seu povo que o homicídio qualificado era uma grave transgressão à lei divina. Sétimo mandamento: não adulterarás. Deus proibiu os israelitas que praticassem relações fora do laço matrimonial. O povo tinha de manter em mente que o casamento foi instituído por Deus e que o adultério era um pecado contra a família e uma afronta aos princípios divinos. Oitavo mandamento: não furtarás. Os israelitas foram avisados que se apropriar de algo que não lhes pertencia era reprovável perante o Senhor. Este mandamento regulava o direito da propriedade particular. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus também proibiu que o seu povo atentasse contra a moral e a reputação de alguém. Décimo mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Os israelitas precisavam saber que os mandamentos que Deus estava lhe dando também se aplicavam às intenções de seus corações. O versículo 18 ao 21 mostra Moisés como mediador entre Deus e o povo de Israel. O texto relata que na ocasião em que os mandamentos foram dados por Deus, todo o povo de Israel presenciou de longe os trovões, os relâmpagos e o som da trombeta e o monte fumegante. Também destaca que os israelitas temeram perante a manifestação da glória de Deus naquela ocasião. Por isso, eles pediram que Moisés lhes comunicasse as palavras de Deus, pois tinham medo de morrer caso Deus falasse diretamente a eles. Mas Moisés tranquilizou os filhos de Israel, dizendo que Deus estava os provando, a fim de que eles temessem ao Senhor e não pecassem. Então Moisés agiu como um mediador entre Deus e o povo e se aproximou sozinho da nuvem escura onde Deus estava.
esse episódio também serviu como mais um validador da autoridade de Moisés como escolhido de Deus para liderar aquele povo. E dos versículos 22 ao 26 do capítulo 20, temos aqui as leis a respeito dos altares. A parte final deste capítulo traz o registro das leis acerca dos altares. Primeiro, uma vez mais, Deus exortou o povo a respeito da proibição da idolatria em Israel. Em seguida, Deus ordenou que o povo construísse um altar de terra para que nele fosse oferecido os holocaustos e as ofertas pacíficas do povo. No entanto, Deus também advertiu que se o povo construísse um altar de pedra, as pedras não poderiam ser lavradas, para que o altar não fosse profanado. O propósito dessa proibição não é muito claro. Alguns comentaristas acreditam que Deus estabeleceu essa proibição para impedir que os israelitas tentassem usar os altares pagãos dos cananeus, visto que esses altares geralmente eram feitos de pedras lavradas. Seja como for, quando o tabernáculo foi construído, o altar dos holocaustos foi feito de madeira e bronze, mas dentro das suas estruturas havia terra ou pedras não lavradas. Temos uma referência em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 5. E por fim, Deus concluiu suas ordenanças acerca dos altares, dizendo que não deveriam haver degraus para subir no altar, para evitar que a nudez das pessoas que estivessem subindo no altar fosse revelada ali. Naquele contexto, as instruções a respeito das vestes sacerdotais ainda não tinham sido dadas por Deus, e as vestes largas usadas naquele tempo não eram adequadas para subir uma escada na presença de outras pessoas. Queridos, e chegamos ao fim de mais um dia de exposição e meditação da palavra do Senhor. Eu queria deixar uma meditação para vocês do capítulo 17, versículo 8, diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Eu dei uma referência aqui em Deuteronômio 25, 17, 18, explica que esse ataque ocorreu traiçoeiramente. Eles vieram pegar os fracos, os murmuradores, os que estavam cansados e tinham se distanciado ali de toda a multidão. No mundo animal não é diferente também. Nós vemos quando um leão vai atacar ou outro animal, eles olham aquele bando e os que estão mais distanciados, que estão ali mais vulneráveis, são os que são atacados. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Queridos, e com esses textos nos traz a responsabilidade de nos fortalecermos. Quando você está nesse grupo, você está no caminho do fortalecimento, ouvindo a palavra, lendo a palavra. Quando você compartilha, você fortalece não só a sua vida, mas a de um outro irmão. Quando você vive essa palavra, mudando hábitos, mudando costumes e situações no dia a dia, isso vai te fortalecendo, vivendo em comunhão, vivendo congregados na igreja invisível do Senhor e também na igreja local. Isso é muito importante para que você possa fortalecer os seus irmãos e ser fortalecido, e que de maneira alguma nós sejamos presas fáceis para que o inimigo venha nos atacar, venha nos devorar. Que Deus os abençoe, tenha um domingo abençoado em nome de Jesus, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos aqui novamente para darmos continuidade à exposição deste livro.